Olá, minhas amigas e meus amigos. Estamos de volta a mais uma edição da Rede GAC Podcast, edição especial Dia das Mulheres, hein? Hoje estaremos conversando, batendo um bate-papo aqui com Josiane Vasconcelos, que é psicóloga e filósofa. E uma novidade, uma adolescente que vai bater esse papo com a psicóloga aqui, vai ser muito bom, hein? Daqui a pouquinho, não saia daí, hein? Roda a vinheta. Bom, hoje é um dia especial aqui da Rede GAC Podcast, em virtude do Dia Internacional das Mulheres, tá? E praticamente hoje eu vou ficar mais observando. E quero passar aqui a palavra para nossa amiga Lina Pérsia, que vai fazer o encaminhamento, ok? Você não vai ficar só observando, porque a partir de hoje nós vamos deixar um convite aqui para todos os homens que eles assumam um papel muito maior do que observar. Vocês têm um papel muito importante. Vocês que amam o ser feminino, que amam as mulheres, que dão oportunidade para as mulheres, e eu quero agradecer a ele pela oportunidade que ele me deu e me dá todos os dias de estar aqui nesse estúdio, nesse podcast. Ao Totti, que também nos apoia, que é o Burburinho News, o dono do Burburinho News e do Estúdio B3. A todos os homens, meninos que estão nos apoiando, Arthur, Rafael, que estão apoiando as mulheres, porque nós, mulheres, a gente não quer caminhar sozinhas, não. A gente quer, sim, caminhar ao lado dos homens, sim. A gente não quer separatividade. Quem concorda, né, com isso, mande esse link aqui dessa entrevista para as pessoas que vão gostar de ouvir isso. É uma forma de enxergar o contexto, trazendo o homem para nos apoiar, para conversar com os seus amigos, conversar com os jovens, porque é importante que vocês nos ajudem a trazer uma ideia de respeitar as mulheres, de homenagear as mulheres. Que isso é que é amar. Amar não é simplesmente pedir em namoro e namorar. Amar é respeitar, é valorizar esse ser feminino que é responsável pela vida, por trazer a vida, né? Eu sei, é o que eu espero de você, eu sei que é isso que você faz de uma forma muito respeitosa. O homem que eu conheci hoje, né? Porque que é ele, Kilder, e o homem, a versão Kilder que eu conheço hoje, porque nós todos somos seres em desenvolvimento. Eu não sou a mesma Lina Pérsia de 10 anos atrás, de 2 anos atrás, quiçá. Então, eu sei que essa versão do Kilder que eu conheço hoje é uma versão que eu gosto muito de estar perto. Então, veja só que coisa. Hoje é estamos no especial Dia da Mulher, mas eu quero sim trazer o homem para perto da gente. A gente não tem que excluir o homem, a gente não tem que dizer que o homem não tem espaço de fala. Ele tem espaço de fala, sim. Eu quero que ele fale, tá? Eu quero que você fale hoje. Eu quero que você fale com os homens e com os meninos e traga sempre reverbere isso que a gente vai falar aqui hoje, do respeito e da valorização. Certo? Ok. Combinado? Calma, que ainda tem mais uma coisa. Calma. Eu escolhi hoje, vim vestida de vermelho, de forma deliberada, porque eu quero aqui me solidarizar a todas as mulheres que atualmente vêm sofrendo violência. Então, o vermelho representa, sim, o sangue derramado. É uma coisa muito forte para se dizer. E eu digo, sim, porque já chegou a hora, não, já passou da hora de eu vir me posicionar de uma maneira muito séria sobre isso. Até porque eu já fui vítima de violência cometida por um homem. E
eu me sinto na obrigação de dizer, eu estou vendo, eu vou sim falar sobre isso, eu quero que os homens falem sim sobre isso, a gente precisa falar sobre isso. Então, esse vermelho é para me solidarizar com as mulheres que perderam as suas vidas ou que tiveram, de certa forma, traumas ou transtornos marcados pela violência, porque hoje a gente tem a obrigação de cuidar das próximas gerações para que elas não passem pelo que a gente passou, pelo que nossas mães passaram, pelo que nossas avós passaram. E agora aqui eu quero apresentar, nós temos aqui na mesa 3 gerações de mulheres bem distintas e o papo vai ser muito enriquecedor. Quero apresentar para vocês Josiane Vasconcelos, é nossa psicóloga e filósofa. Ela também vai estar com a gente no domingo, no Dia da Mulher. Logo mais vocês vão saber, se vocês gostarem. Sim. Vocês vão amar, porque não tem como não gostar dessa querida mulher. Também não tem como não se apaixonar por Caterine. É Caterine? Catarine. Essa menina incrível que está em transformação para aí a psicóloga vai dizer melhor, né? Para um ser mulher isso, para dar segmento à identidade feminina. A identidade feminina. Ela tem só 15 anos, gente. Mas a idade não é documento, não, viu? Ela vai trazer um papo muito enriquecedor aqui. Fiquem aqui, mandem esse link para... Glória a Deus, meu amor. Claro. Encaminhe esse link para jovens, para meninas, para todo mundo, porque vai valer a pena, tá? Com certeza vai valer a pena. Eu queria que a nossa querida Josiane Vasconcelos falasse um pouco aqui com a gente sobre essa diferença das gerações, geração X e YZ. Discorra um pouco sobre isso, ser feminino dentro dessas 3 gerações. Isso. Todo o processo de construção ideológica, né, ideológico, no universo feminino, está ligado a uma cultura, a uma determinada época e ao que influenciava naquele momento, né? Então, a gente não tem como dissociar um comportamento, até porque o comportamento ele é gerado justamente pelas questões sociais, pela condição econômica, do que está acontecendo naquela época. Então, falando um pouco sobre a minha geração, né? Hoje eu tenho 55 anos e vivi em uma geração em que a mulher estava numa evolução, começando a conquistar, já tinha iniciado a ocupação do seu espaço. Do seu posicionamento profissional. Mas nós víamos muito uma questão de uma cobrança e de um esforço maior para que esse espaço fosse conquistado. Então, ela precisava desafiar, precisava se posicionar, precisava aprender mais. Então, nós fomos uma geração em que nos dedicamos muito ao aprendizado. Inclusive, quando se fala no campo do trabalho, né, que esse foi o grande desafio que a mulher enfrentou para conseguir esse lugar, pensava-se muito que o trabalho é soberano. Então, nós precisamos dedicar todo o tempo, toda a energia, tudo para o trabalho, se assim quiséssemos nos posicionar e estarmos presentes de forma ativa e assim podermos crescer em um ambiente profissional. Por outro lado, havia a mãe, a esposa, que estava ali buscando interagir com a família de uma forma assistencial, afetiva, e ter também que incluir aí a sua dedicação no trabalho. Então, foi uma fase muito desafiadora, porque nós passamos por tudo isso e havia muito preconceito na época, né? Gente, é tão estranho falar assim na época, fica parecendo que... Deixa eu colocar Cate nesse momento, porque nós que conhecemos um pouquinho aqui a Catarine, a gente sabe que ela é muito estudiosa. E você trouxe assim, a mulher ela tinha que se esforçar mais para que ela conseguisse o espaço. O reconhecimento, né? O reconhecimento, né? Sim. E hoje a gente tem um dado, que as mulheres estudam mais que os homens. Então, as mulheres elas estão sempre estudando mais, se dedicando mais.
do que os homens. A gente vê esse retrato até na vida escolar. E aí eu queria que Catarine falasse um pouco pra gente o que ela percebe na vida escolar. Você percebe mesmo esse dado de você observar os meninos e as meninas. Você percebe essa diferença? Então, eu faço curso técnico e a minha sala é organizada pelo curso. Então, minha sala é de biotecnologia. E todo mundo lá é de biotecnologia. Biotecnologia. Isso. Só tem menina. Só tem menina? É a sala inteira de menina. Só tem, no máximo, 5 meninos. Não passa disso. É, no máximo, 5 meninos. Então, assim, só tem menina na sala. E você percebe que todas as meninas são estudiosas. Todas as meninas são mais desenvolvidas. E as meninas, no grupo também, para arrumar a lida de sala, muitas meninas candidataram, todas assim, sabe? Não foi uma, duas, foram muitas meninas. Porque todas elas estavam comprometidas, sabe? E você vê um comprometimento delas. E é muito legal estar estudando com elas, porque a gente vê a diferença de cada uma. E todas têm um lado muito estudioso, muito atencioso. No grupo da sala, a gente organiza tudo direitinho. E todas as meninas conversam, todas as meninas aconselham. Você vê muitas escrevendo, você vê que elas estudam. E na hora de debate, porque assim, na minha escola, como tá para esse lado do curso, e eu estou no ensino médio, então você vê muito debate, tem muito debate. E esses debates que a gente tem, você vê muito a participação dela, sabe? Tem várias. Eu sou uma das meninas que participam. Tem algumas que não, que tem mais vergonha e tudo, mas todas você vê que são inteligentes e que são dedicadas. Eu acho que isso também faz parte da mulher mesmo, de ser assim. Ela é mais sensível, ao longo da vida a mulher acaba desenvolvendo mais. Então, ela é assim. Só que quando ela traz o dado, Catarine, de que a mulher que é a menina que ela foi, e a transição dela de menina a mulher, esse momento que você está vivendo aí, digamos, sim, ela precisou, as amigas dela, elas precisaram se esforçar mais. E a gente sabe que existe algo que vem da genética, que é a informação genética. Então, depois a gente convida um especialista aí para falar sobre essa parte da capacidade genética, da informação genética, mas a gente já sabe, hoje a neurociência já traz esses dados hoje, de que isso vai se perpetuando pelas gerações e a gente continua sendo mais estudiosa, mais dedicada, talvez por essa condição também que você trouxe aí do contexto. Isso, eu acredito, eu penso dessa forma. Havia um grande esforço que fazia na época, porque tinha que investir em um conhecimento intelectual para se sobressair na sociedade, e também existia um posicionamento, algo que tem voltado para o comportamento e atitude para ganhar esse espaço dentro de uma força que vinha do universo masculino, da garantia do poder, né? A referência do poder, a referência do comando, que isso havia. Então, aos poucos, a mulher foi se esforçando, se lançando pela sua própria necessidade. Ela foi movida pela necessidade. Isso é um fator muito importante. Até o fato da mulher ser mais sensível, ela tem que saber mais. Porque, assim, a minha mãe, por exemplo, ela tem todo o cuidado de me falar, de me explicar. Até o meu pai. Homem, quando ele é pai, ele fica meio apavorado. O meu pai, ele fica muito nervoso para poder falar comigo sobre as coisas. Porque ele fica com medo de algumas coisas acontecerem, sabe? Então, ele tem um cuidado demais, sabe? O que é normal. Afinal, hoje em dia, as coisas estão bem complicadas. Então, a gente acaba conhecendo Ele quer lhe preservar. Muito. Isso. E ele quer fazer da melhor forma, da forma que funcione. Isso. E minha mãe também. Então, essa sensibilidade que a gente tem de ser mais sensível, a questão de ser mulher, isso faz com que a gente aprenda mais, que a gente tenha que estar mais exposto, de ter que saber, isso aqui você não pode, isso aqui acontece isso, você tem que tomar cuidado com isso e isso. Eu sei de tanta coisa, porque o meu pai me fala de tanta coisa que na época dele acontecia, porque homem é assim, 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 viu? Porque acontecia isso e isso, viu? Quando você for numa festa, você não faz isso não, viu? Eu não vou pra festa, mas se eu fosse, ele fala, seu copo, isso, eu com entre 6 e 9 anos, meu pai falava, quando você tiver com um copo numa festa, você tampa o copo. Você tampa o copo, não deixa, entendeu? Que pode jogar coisa no seu copo, você toma cuidado. Não vá sozinha com ninguém, pelo amor de Deus. Você percebe como a importância do homem?
Porque, gente, Ele sabe de outro lado. a gente não pode completa. ignorar, não, mulheres que vocês estão falando de feminilidade, de feminino, sei lá, seja lá o que for que é pro nosso bem, o homem tem que participar. Ele tem uma experiência, o meu pai me criou dessa maneira também. Por quê? Porque eles eles tiveram experiência. E viram o outro lado da visão deles. A visão deles. A gente precisa ser inteligente e beber da visão deles. Meu pai falava assim pra mim, ó. Nada de ficar encostado em carro namorando. Encostado em carro se beijando. Nada disso, que isso aí é coisa de... Nada. Tatuagem. E o preconceito da tatuagem? Sim. Tatuagem? Era uma geração muito preconceituosa. Tatuagem, sabe o que relação... ele me dizia? É coisa de pirata ou de prostituta. Você é qual dos dois? Sério? Pirata ou prostituta. Aí você vê qual dos dois você é. Mas eu entendo. Aí, que eu prefiro... Mas hoje... prefiro pirata. Mas olha só, é o jeito que ele tinha. Foi o que ele aprendeu. Foi como ele aprendeu. Foi o acesso aí vem que ele o seu teve. pai tentando, gente, que é ele, tá, gente? O pai de Catarine é Kilder e a mãe é Débora, tá? Com o tempo aqui nos assistindo, vocês vão entender que isso aqui é muito mais do que um podcast qualquer. Vocês vão ver o quanto de verdade, genuinidade que a gente traz aqui. Família, valores... e muita conversa, gente, tranquilidade para conversar, sabe? Sem aquela coisa de é assim, não. Existe, até porque não existe nada certo ou errado. Eu não gosto muito de Eu sempre digo, né, seguir. que tudo tem duas verdades. Claro, tem a... Ou mais, viu, querido? Pra mim tem três. Ó, tem Tem três, a né, sua... galera? Exemplo, aconteceu alguma coisa entre a gente. Tem a sua verdade, tem a minha verdade, que foi a minha visão, a sua visão, mas tem o que realmente aconteceu. Mesmo que a gente tenha a nossa visão, Eu tem pensei que algo ela ia dizer realmente tem a aconteceu. verdade de quem tá vendo. Mas peraí, para Mas tudo, que até agora quem entra tá vendo, filosofia. até quem tá vendo pode ter uma visão, sabe? Tipo assim, eu gosto mais Pode dela. tendenciar então para foi um dela. dos lados. Isso, até pelo valor dela, porque assim, ela aprendeu uma coisa na vida dela. Às vezes ela vai olhar para o que aconteceu com você e vai falar que o que ia acontecer com você é o que tá certo, entendeu? Você que tá certa. Você Só que vai tem muito inteligente, algo viu, central. menina? Obrigada. Rapaz. Cada um tem a sua visão de acordo com aquilo que se percebe, né? Quando você traz a questão da sensibilidade, eu vejo, trazendo um pouco, né, retomando um pouco ao que você fala sobre a sensibilidade feminina e sobre essas percepções, eu vejo muito isso. A sensibilidade não tem a ver com fraqueza, não tem a ver com fragilidade, tem a ver com a capacidade que uma pessoa tem de ter atenção e compreender o que está além da estética, né? Agora, rapidinho, amor, porque filosofia, eu sou encantada. Eu não sei filosofia, mas eu sei filosofar. Quando eu estudei comunicação, eu tive um pouco mais de um ano de filosofia. Acho que foram 2 anos de filosofia. E eu era um professor mais velho. E eu era encantada com esse professor. Só que a turma toda não gostava, sabe? A turma filava a aula e eu ficava ali assim, meu Deus, quanta coisa incrível. E nós temos aqui à mesa uma filósofa e eu queria muito que você trouxesse pra gente, conversasse um pouco pra gente sobre essa coisa da verdade. Não sei se foi Aristóteles, quem foi que falou sobre a verdade, quem falou que não é, que é. Conta esse babado aí. Quando a gente fala, na verdade, tá? Força de expressão, todos os filósofos trazem uma verdade, uma teoria, mas essa verdade, ela é refutável. Ou seja, cada um de nós fala a respeito daquilo que percebe, sobre aquilo que nós experienciamos. Então, isso vai trazendo as convicções, né? A filosofia busca exatamente esse campo, quando se fala sobre a verdade, que não há um certo ou um errado universal. O que existe é a sua forma de pensar, em que você precisa estar, entre um e outro, flexível para ouvir, para até mudar de ideia. Até porque a sabedoria começa pela dúvida. Então, se naquele momento você não se questionar pelo que você ouve, você está adotando
uma atitude rígida, uma atitude inflexível que não permite a evolução do conhecimento. O conhecimento, a construção do conhecimento é essa. Eu sempre falo isso, até lá em casa, com meu pai e tudo. Eu amo essa questão de debater. Eu também amo filosofia. Na escola, eu estudei no Impacto com o professor Arthur Malta, de filosofia. E lá, eu era aluna que, na época, desde a época que eu não estudava tanto, eu ficava deitada assim, na mesa, com a cabeça na mesa, na época que eu não estudava tanto. E toda vez que o professor falava alguma coisa, toda hora o som do toque. Tá me incomodando. Toda vez que eu falava, que o professor falava alguma coisa, algum assunto, eu sempre levantava a cabeça. Pra ele, eu tava dormindo. E aí, sempre era a aula toda, eu deitada na mesa. Aí ele começava a falar de um assunto. Daqui a pouco eu... não sei o que. E eu falava assim, durava a aula toda. Já teve vezes de a aula era 50 minutos. 30 são meus. O professor ia à loucura, porque o professor ficava sorrindo, porque ele quer isso, ele quer participação, ele quer presença. E todas as aulas ele falava assim, não, peraí, por favor, já você fala. Deixa os outros alunos tentarem falar. Aí nenhum falava, aí eu, posso falar agora? Aí ninguém quer falar, posso falar agora? A filosofia provoca isso, E ela não se... Eu amo falar. Ela não se... Reclusava por isso, né? Por isso, querem falar, peraí, tá, acabou, tá, posso falar agora? Porque eu queria muito falar. E outra, eu não pensava no professor. Eu pensava nos alunos. Eu queria poder falar aquelas coisas para os alunos. Eu queria poder, sabe? Eu queria contar o meu lado para os alunos. Tem alguém sabe apaixonado daquilo? ali, stalkeando. Vai acabar a memória, meu amor. Eu queria contar para os alunos aquilo que eu pensava. Porque, assim, algumas das coisas que eu sei, a maioria, principalmente pela questão da religião, sabe? Do cristão, eita, meu Deus, do cristão e tudo. Eu sempre buscava estudar aquilo que eu pensava. Eu buscava pensar, eu buscava questionar. Justamente pela sabedoria. Eu gostava de saber. E aí, na hora da aula de filosofia, eu gostava de conversar para poder falar para os outros. E todo mundo ficava assim, ó. Todo mundo ficava olhando, eu ficava tão feliz de saber que tinha gente entendendo. E até hoje é assim. Na sala, eu tenho um grupo de amigas agora. São 6. Acho que contando comigo. Já nessa escola nova? Não, já. Não. Já, E aí lá, eu pego, as meninas me pararam assim, e eu só espero a oportunidade pra eu falar, sabe? Aquilo que eu gosto, porque eu amo debater essas coisas e conversar. E aí a gente tava assim, em rodinha, pra fazer um trabalho. Eu faço tudo, tá? Elas também. Só que aí nessa hora a gente foi conversar, ao invés de fazer as atividades e trabalho. E a gente começou a debater. E eu comecei a falar sobre a questão de Deus, sobre a questão de verdade, sobre a questão de criação, sobre o meu ponto de vista daquilo que eu estudei, que eu aprendi, sobre o que é ser Deus. Porque na minha escola agora está falando muito sobre mitologia. Mitologia, sobre religião, que o mito pode ser base para religião, essas coisas. Então, eu gosto de falar sobre isso como uma direção daquilo que eu entendi para elas, entendeu? Porque mesmo que, justamente por a gente ter visões diferentes, pode existir uma visão central. Porque cada uma é diferente e está caminhando para o quê? Entendeu? Muito interessante. Então, isso, de fato, é a essência da filosofia. Isso. A filosofia não está... O debate filosófico não é para buscar quem vence, quem convence o outro. Mas é cada um falar sobre a sua experiência, falar sobre o seu ponto de vista e assim complementa. Seria tão bom se esse formato de não é convencer o outro, é debater e crescer e complementar. Seria tão bom se esse tipo de formato fosse adotado nas discussões políticas, né? Que, na verdade, a política que vem, a definição de política que vem da filosofia é isso, não é? Exatamente. A princípio, a proposta é essa. Mas aí o que acontece? Entra uma outra questão aí. De ideologias, competitividade e outras questões voltadas ao funcionamento psíquico de cada um, que coloca ali o seu desejo exacerbado, a sua vontade de vencer, a competitividade. E isso entra em um outro campo que gera um comportamento que não é agradável. As pessoas não entendem Por isso que a ética nasceu. Desvantagem. Não entendem o quê? As pessoas não entendem que essa competição e divisão deixa a gente em desvantagem. Deixa a gente em desvantagem. Até isso de mulher e homem. Porque o homem, ele tá acrescentando. Aí você pega, você não, você não fala não. Tem o que complementar. Claro. Inclusive, não Mas existe... isso também vai muito de homem, né? Chega.
Vai muito de homem, porque assim, Tá bom, então. quando você está num ambiente onde você tem ali mulheres e você quer fazer da sua opinião a correta e você não tem esse jogo de cintura, certo? É meio complicado, né? Olha, Isso, o objetivo não tem que ser esse. O objetivo tem que ser de compartilhamento. Você está ali falando sobre um conhecimento seu, né, sobre a sua experiência, Pra mas aquilo enriquecer, isso gente. é para contribuir. Todos o conhecimento têm uma vem daí. contribuição. A gente está aqui com Arthur, que ele atua na produção, né? Ele nos ajuda muito na produção aqui do podcast do GAC. E ele tá aqui, ele falou aqui por mímica que tá gostando muito aqui da discussão. Da discussão, da conversa. E eu não sei se porque nós fizemos uma oração belíssima. É verdade. Hoje eu acredito que todos nós que estamos aqui, não sei Rafael, mas eu acredito que cada um de nós aqui teve um desafio muito grande hoje para estar aqui. Sim. Dentro do seu contexto, da sua rotina, né? Sim. Catarina é estudante, não sei, mas ela tem aula hoje, acredito que sim. Tem à tarde, né? Uhum. Mas na rotina dela não estava incluído estar aqui, a gente teve alguns imprevistos e eu gosto de trazer sempre a minha verdade aqui, que é sobre por que teve esse imprevisto. Uma mãe está com o seu filho internado nesse momento, que iria estar aqui com a gente também. E a gente teria um pouco diferente, uma apresentação um pouco diferente. Mas, como Deus está no comando de tudo, Ele nos trouxe aqui a Catarina e a Josiane, a gente, Arthur, Rafael, para estar aqui por um objetivo. Apesar de parecer clichê, é meio clichê falar que Deus une as pessoas por um propósito, mas eu estou sentindo isso muito forte aqui hoje. Que é verdade. A gente sabe que é verdade. E a gente não pode deixar de falar isso porque é clichê. A gente tem que continuar falando, sim, porque senão vai morrer essa ideia. Então a gente tem que a sua trazer. forma de pensar, ninguém deve ter pensar sobre o que é que o outro vai pensar a meu respeito pelo que sente, cada um sente. Se é tem a genuíno, fé. eu quero falar. Isso é original, é a fé, é aquilo que você vive. Né? Nós vivemos pela nossa crença, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente defende. E nós agimos também dessa forma. Então, não há o porquê. É aí que eu digo, não há o certo ou o errado. Existe a forma de cada um pensar. E a gente precisa saber que existe essa diversidade. E aqui a mulher, meu querido aqui, ele é incrível, sabe? Porque toda vez que eu vou falar, ele me deixa falar. Ele deixa eu falar, entendeu? E eu gostaria que Arthur falasse um pouco. Eu gostaria que Arthur falasse um pouco aqui, porque Arthur também é da idade de Catarina. Você tem quantos anos, Arthur? 16 anos. Ele atua aqui na produção com a gente. Ele está adorando aqui o debate. Eu quero que ele participe também. E a gente aqui tem um formato de auditório, tá? Você que está gostando aqui no nosso papo, quer vir aqui para essa conversa, nessa mesa, saiba que você também pode trazer seus convidados aqui, né? Saiba que você também pode trazer seus convidados, eles vão ficar sentados aqui e eles podem participar. E eu quero que você participe, Arthur. Eu quero que você participe. E aí, Arthur, eu quero que você fale pra gente qual a sua sensação aqui sobre todos esses temas que a gente está falando aqui hoje. Todos esses temas ditos aqui foram extremamente importantes para tudo, em todas as áreas. Não... Tá mandando você falar no microfone. Dá aqui o microfone. Que não dá pra ouvir. Vem, Arthur. Deixa o povo ali. Vem, Arthur! Aqui tem espaço para os homens, Arthur. Todos os temas foram muito importantes, não só em área de relacionamento, mas em área social. Porque aqui a gente estava falando sobre escola, a gente está falando sobre filosofia, está falando sobre religião, está falando sobre tudo isso que engloba uma pessoa só. E também sobre a visão do outro. Porque você diz o quê? Precisa de um homem para complementar sempre a mulher. E isso é a verdade, porque não é só uma visão. Como ela disse, existem várias visões. A visão de um, a visão de outro, a visão de outro. Mas com duas pessoas, essa visão ela se amplifica cada vez mais. Sim. Eu estava conversando com um amigo meu. Eu fiz essa amizade recentemente num jogo. E a gente estava conversando sobre essa questão de relacionamento. E o que ele me disse, que assim, realmente eu sempre tive essa visão, é que o homem sempre tem uma visão diferente. Só um homem sabe o que passa na mente de outro homem.
Só um homem sabe o que passa. Então, o que ele Medo. me disse? Medo. E a mulher não sabe o que passa na cabeça da outra mulher. Oxi, não sabe? Fiquei. Não sabe o quê? Uma mulher não sabe o que passa na cabeça da outra mulher. Mas o homem Sabe, sabe. sabe. Mas o homem é algo muito... Entendi. Vocês que não sabem, vocês estão falando. É algo muito específico. O que ele me disse? Ele falou que ele tava namorando com uma menina. Ele tá namorando agora há 4 anos com essa menina. E disse que A tua eles câmera. terminaram um dia. Eles terminaram... A câmera, você tá fora da câmera. Ah, sim. Calma. Tá tudo meio fora, né? Porque no caso... Hoje aqui No foi. caso é Hoje improviso. é especial. hoje é especial. Se terminaram um dia e que ele tinha percebido algumas amizades que entraram na vida dela, masculinas, que ele não gostou. Que ele viu, assim, não bateu certo, sabe, com ele. Com ele? Não bateu certo e ele achou meio estranho. E ele avisou pra ela. E eles terminaram. Logo depois de um Que tempo... treta. É muita coisa aí. Logo depois Tem muitas de um janelas tempo- que se abriram aí, viu, Felipe? Me ajude, psicóloga, disso aí. Logo depois de um tempo, o que aconteceu? Essa menina foi assediada por um dos meninos que ele achou Assediada estranho. mesmo, assediada mesmo. Foi. Tipo assim, de dar em cima, de querer alguma coisa logo depois que eles terminaram, logo depois. Então, é realmente o que eu sempre vejo. Só um homem sabe o que se passa na cabeça de outro homem. Entendeu? Então isso é muito importante pra ver a visão. Eu quero aproveitar a presença do Arthur aqui, junto ali com a Catarine, porque há um tempinho atrás nós falávamos sobre a criação de um quadro conduzido por Catarine, uma jovem, para poder falar de temas voltados para esse público. E eu quero saber, tanto do Arthur como da Catarine e da psicóloga, certo? Qual é a visão que vocês têm de ter, de fato, um quadro dentro da Rede GAC Podcast voltado para esse público? Quer começar? Eu acho também extremamente importante disso, porque isso não vai... aqui o GAC, ele é o quê? Ele é o Grupo Amigos do Comércio. Rede GAC. Rede GAC, é o Grupo Amigos do Comércio. Só que aqui vai ser para os jovens. Vai ser para algo... Um quadro específico para lidar com o público jovem. Exatamente, para os jovens. Então, com a psicóloga vai ser ainda mais importante, porque vai mostrar o que passa na mente de muitas pessoas e como conduzir isso da maneira correta. E não só com a psicóloga, mas também com a gente que pode aprender e conduzir isso da melhor forma. E como é que vocês conseguem ver isso em relação aos pais? Você acha que seria algo que Os pais teria participarem? seria cai fora. apreciado? Não entendi. Os pais participarem? Não, estou falando a visão que dos eles iam pais achar? Que em eles, saber que existe um podcast que vai poder falar a linguagem dos jovens, até mesmo para poder eles entenderem situações que acontecem com os jovens, certo? Que eles possam estar errando dentro da relação com seus filhos. Eu acho importante porque, assim, eu conheço algumas pessoas que têm muito problema com os pais. Os pais não conseguem entender eles. E, além disso, existem vários outros podcasts para jovem que só falam besteira, só ensinam besteira. Então, assim, é importante Queria ter um estar filmando podcast. essa parte. Ter Você um... poderia pedir essa parte aqui pra fazer uma stories? Eu vou falar o que mesmo? Essa parte que tem um bocado de podcast que fala besteira. Isso. Peraí. Tudo ao vivo, tô gostando. O Arthur, entrega o smart para ver se o Rafa vai dar uma foto pra gente. aí, Fala tá? sobre isso. Repete, por favor. Existem... Não, tô falando para o Rafa pegar uns trechos Pode? de outro ângulo. Existem muitos Por favor, podcasts hoje em dia que só falam besteira. Então, ensinam besteira para os jovens. Podcasts para jovem. Quem Então, é? Não tô sabendo, não. Tem vários. Então, assim, ter um podcast... Só não fala em nome dos podcasts, viu? Ela não ia falar, ela tem noção, não Eu entendeu? tava não? falando já de outra coisa. Então, assim, é Mas o importante... papai tem um cuidado, É entendeu? verdade. Aquela coisa da ansiedade de minha filha, não é Não isso. faça. Não é. Não fala. Então, é é importante ter um complicado. podcast que direcione. Um podcast que fale aquilo que realmente vai ajudar a pessoa a crescer, o que vai somar. Porque hoje em dia a gente vê tanta coisa que, pelo contrário. Então, assim, é importante ter algo que vai somar, algo que vai direcionar. Hoje em dia o jovem precisa disso. Hoje em dia os jovens alguns estão acomodados. Então, já não querem mais crescer, já não ligam muito para isso, já não tem essa outra visão. E esses podcasts na verdade, qualquer influência que alimente isso, continua mantendo todo mundo ali na comodidade. Para sempre vai ser adolescente, para sempre vai continuar na mesmice. E, quando cresce, toma um susto. Porque a pessoa não se preparou, a pessoa não estudou, a pessoa não buscou, a pessoa não pensou, a pessoa não quis. Então,
a pessoa se arrepende. Quando cresce, tá no mercado de trabalho. Quantas vezes, Ou pra ser. Quantos jovens já cresceram? Já cresceram. Tipo assim, já vieram, já foram pra fase continuam adulta. pequenos. E continua. Rapaz, quantas vezes você vê alguém, tipo assim, alguém vai. Tem adulto que não sabe pegar ônibus por causa disso. Não sabe pegar ônibus. Se tornou adulto e não aprendeu. E não aprendeu porque tava na zona de conforto dela. Vocês veem a importância da participação e da gente incluir. E o quanto é importante os pais também atuarem nesse campo, nesse desenvolvimento dos adolescentes. Por quê? Hoje nós observamos muito a postura dos pais de proverem antecipadamente. Não espera que os filhos digam o que precisam. Isso gera no adolescente, ele não se esforça mais. Se acomoda. Ele não se esforça mais. Então, assim, eu não sei pedir comida no iFood. Eu me viro. Eu aperto qualquer coisa. Eu sei, viu? Eu tô falando um exemplo. Eu aperto qualquer coisa. Eu me viro. Não é? A gente já teve várias vezes da gente mexer em alguma coisa que a gente não sabia direito. A gente vai apertando em tudo. Isso é maravilhoso. Isso. Somos extremamente curiosos. O aprendizado Isso. vem de você Tem praticar, adolescente, eu tentar não errar, tentar de novo. Isso. Tem adolescente, eu não sei, eu não faço. Eu não sei, eu não consigo, então eu não faço. Eu não consigo mesmo. Não consigo, não dá mesmo. E deixa lá. E não faz, não tenta, não se esforça. E isso vai travando a pessoa. E isso tem influência dos pais, muitas vezes. Eu vejo, e isso dificulta o que é que acontece. Hoje, eu percebo muito, na realidade, no cuidado com os adolescentes, e principalmente quando se trata no campo de uma escolha profissional. Né? Por não saberem Tem uma cadeira pra viver no dia a dia, enfrentar as demandas do dia a dia, eles não têm experiência. Gente, a experiência é muito importante. Né? Tem gente que aprende com a experiência, tem gente que aprende com a vivência. Eu diria melhor, a vivência é muito importante. Estar ali presente na operação, envolvida com uma tarefa, isso faz a pessoa amadurecer. E qual a diferença entre vivência e experiência? A experiência, ela é o resultado de tudo aquilo que você percebe. Né? Aquilo que é o fenômeno que aparece. Que pode ser, eu posso aprender com a sua experiência. Mas eu posso ter a experiência da minha vivência. Porque enquanto vivência, eu estou atuando como ator principal daquilo que está, daquele evento. Essa definição ajuda a gente a entender. Isso. E quando a gente... por isso que eu trago sempre o pensamento filosófico. Porque o pensamento filosófico, qual é a proposta? Qual é o propósito mesmo? É o bem-estar. É o bem. É o bom. É aquilo que vem para a humanidade de uma forma que seja agradável, de uma forma que venha para dar segurança, bem-estar, que todo mundo busca. Né? Aristóteles traz a condição, o conceito de felicidade como bem-estar. Se você perguntar a qualquer pessoa o que é que ela pretende para a sua vida, todo mundo vai dizer, eu quero ser feliz. Inclusive, tem um dos filósofos... meu Deus. Tem um dos filósofos que ele fala assim, pra gente negar os prazeres que são passageiros. Os prazeres que vão causar dor, que a consequência dele é dor. Que ele, tipo assim, eu só vou me sentir feliz por pouco tempo. Só hoje. Aquela dopamina barata, Isso. né? Sim. E depois vai passar. Eu não sei quem que é, a senhora sabe? Não me lembro Eu assim. acho que eu que estudei na escola. Não, aí eu sei sim. que ele falou isso, que era pra gente se afastar desses prazeres. Que eles passam logo. E pra gente se apegar àquilo que realmente vai somar. Que é o que a gente tá falando. Exatamente. Aquilo que é consistente, aquilo que vai... E hoje em dia tem um debate muito forte sobre isso da dopamina, por conta das redes sociais. Sim. Porque ela nos dá essa dopamina barata do prazer imediato, assim como a bebida, assim como as drogas, né? Outras temáticas, mas voltado aqui para o marketing digital. Essa dopamina barata, que ela vai lhe dar aquele prazer em momentâneo e depois você vai querer mais, querer mais. E existe outro tipo de dopamina que é algo mais constante, algo que você consegue... Dura mais tempo. Tem um termo também. Ela postou sobre isso hoje. Sim. Foi? Eu vi nos status dela do WhatsApp, ela falando... A senhora pode repetir o que a senhora postou, que eu esqueci. Eu Só esqueci, olhando eu que não eu vou me lembrar. Exatamente, espírito, eu esqueci. Isso faz parte da geração. Eu faz sei parte que da tem a geração. ver. Enquanto vocês procuram aí... Acho que é alguma Aqui, coisa em ó. relação à tristeza, algo Não assim. confunda o que te faz feliz com o que te distrai da tristeza. Exatamente. Que interessante. Né? Não confunda.
O que de fato te faz feliz. Quando você fala sobre a felicidade, a gente traz assim uma forma algo mais consistente. Você não depende de um evento para ser feliz. Porque a felicidade, quando você traz para a sua vida de uma forma que você presentifica, a sua visão é uma visão feliz sobre aquilo. Em tudo que nós vimos no mundo, existe um lado, vamos dizer de uma forma mais comum, um lado bom, um lado ruim. Mas quando você percebe pelo olhar da felicidade, você vai encontrar, sim, algo de bom que possa te levar a essa condição de estar feliz. Mas muitas vezes a tristeza, a gente pensa que a tristeza é algo que pode não nos levar a uma felicidade. Embora sendo tristeza como uma dor, mas você pode entender que aquela tristeza ela está ali sinalizando como você pode ser feliz. Foi o que a gente estava conversando hoje. Eu estava vindo de carona com Josiane para cá e a gente estava conversando. Quando eu entrei no carro, eu disse para ela assim, nossa, eu tô tão carente. E falando sobre o momento que eu estou vivendo hoje, né, que vem da nossa separação, de um casamento. Eu sempre trago aqui de maneira bem brincando e tal, mas dói. Que faz parte do cotidiano feminino, que muitas mulheres aqui que estão nos ouvindo, elas vão se identificar. Vão se identificar. E eu digo assim, eu trouxe para ela uma tristeza, porque eu percebo assim, eu tô me dando conta que, embora eu trabalhe para mulheres, por mulheres, aquilo que eu falei no começo, as oportunidades que eu recebo são mais dos homens. Até o cuidado, né? Como eu tenho esse jeito mais... a postura de dona. E eu percebo que existe pouco cuidado com relação a mim, ao momento que eu estou vivendo. De estar sozinha com meu filho. E Você tá bem já. Você tem postura, você tá bem. Isso. Não precisa fazer nada. Bem, até das próprias amigas, né? Eu tô sentindo assim essa... Nossa, existe assim, a Alina tá bem. Ela faz os stories, ela faz o Reels e ela tá sorrindo, mas as redes sociais, elas são algo pontual do seu retrato. Ela não é todo o retrato, né? Ela não é o todo. A foto que você vê, ela é um registro de 1 segundo, de 2 segundos. E, claro que as pessoas que convivem comigo, me conhecem, sabem que é genuíno, que eu sou alegre mesmo, que eu tô sempre brincando. Você não vai ficar triste toda hora, Eu não vou ficar triste toda hora. Mas existe uma tristeza, e aí a filósofa, a psicóloga trouxe para mim, a tristeza é importante, ela tá batendo na porta, ela tá querendo dizer algo. Todas as emoções. Quando a gente passar a entender que as emoções, elas... a gente tem um preconceito em relação às emoções, que as pessoas que são emotivas são fracas, elas são vulneráveis. Elas são fracas. Mas as emoções, elas vêm para contribuir para a razão. Uma vez você identificando a sua emoção e perceber o que é que ela está querendo te dizer. O medo te sinaliza para aquilo que você pode evitar. O medo, muitas vezes, te impulsiona a enfrentar algo. Até a própria raiva. A raiva faz isso. A raiva me ajuda muito, me ajuda A muito. própria raiva. Tem que enfrentar o medo de frente, né? E em Catarina, para poder pegar uma escada rolante, eu tive que... Pare com isso. Eu tinha medo antes de escada rolante. Você vai. As emoções, elas são fundamentais para que a gente possa decidir, fazer as nossas escolhas, perceber como nós estamos. Elas transitam por nós. Então, ser emotivo, né, é diferente de ser emocionado, como se diz aí, né, de ser emocionada com aquela pessoa que sensibiliza de uma forma em que ela se sente fragilizada. Aí já vem aquele sentimento de autocompaixão, aí é uma outra, vitimismo, aí é uma outra, é uma postura, tá? Então, trazendo a emoção como sinalizador, como algo que é inerente ao ser humano, nós podemos sim olhar para isso com a felicidade que nós podemos extrair delas. Eu queria trazer para o debate algo que é muito presente hoje sobre inteligência artificial. Porque nós vemos hoje muitos jovens que estão buscando, através desse recurso, facilitar... Até terapia pela inteligência artificial. Para poder passar por uma determinada prova, digamos assim, certo? Na verdade,
achando que está sendo inteligente usando a inteligência artificial. Mas a inteligência artificial, até... Muito importante isso aí que você está trazendo. Até para quem busca a inteligência artificial, ela não funciona para quem não é inteligente. Ou seja, se você não souber fazer a pergunta certa, dizer exatamente o que você busca, a inteligência vai te entregar respostas erradas. Isso. E como toda ferramenta digital, toda ferramenta tecnológica, existe a ferramenta é a substância, mas quem utiliza somos nós. O ser pensante somos nós. Então, nós podemos utilizar a nosso favor, como também é o contrário. Logo que eu vi falando sobre a inteligência artificial, citando algumas fontes, não citando algumas fontes, mas eu imediatamente, o pensamento que me veio imediato foi, e agora? As pessoas vão pensar como? O que é que isso vai fazer com que as pessoas parem de pensar ou se acomodem cada vez mais em pensar? O que é que o pensamento agrega? O pensamento faz expandir tudo que nós temos hoje, o resultado de tudo que nós alcançamos hoje. Se nós estamos aqui, foi por conta da nossa vivência, da experiência, do conhecimento que se ampliou. E sabe o que? Microfone. Você não consegue. Chegar pra não, mas cá. pode falar mais alto que aquele capítulo. E um dos maiores problemas é que as pessoas buscam essa inteligência artificial para tudo. Só que, como ela falou, como é que as pessoas vão pensar? A inteligência artificial, elas trazem para você o que já existe. O que alguém já pensou. O que alguém Muito já boa essa buscou, perspectiva. Alguém já pensou, vai agora tá da ali. sua colocação, da sua busca para poder Exatamente. ter o retorno correto. Aquilo dali, aquela máquina não pensa. Ela busca o que já tem. O que já existe. E o interessante, trazendo dentro desse tema, né, o pensamento, eu vou lhe dizer uma coisa. A gente pensa que pensa. E agora? A gente pensa que sabe pensar. E agora eu vou entrar em choque. Eu costumo dizer que os seus pensamentos são seus. Não é você que é deles. Então, E eu não sou eles. você não é Você não eles. pode deixar Eles são consumir. pensados por você. Porque é o resultado de toda a sua elaboração cognitiva, de toda a sua experiência, inclusive do ócio, né? Da sua criatividade, da sua percepção sobre os eventos que estão ali dentro daquele contexto, daquilo que você percebe do outro, do que você ouve do outro. Por isso que o debate é tão importante, porque enriquece. A visão do debate é essa, a proposta. Eu sei assim que- espero. eu sei que- Então, aprender a pensar é algo que você aprende através do autoconhecimento. Porque o autoconhecimento não é sobre aquilo que você gosta, que você não gosta. É sobre aquilo que... É sobre o como você lida com suas emoções. Se de que forma conhecer você verdadeiramente, né? Saber o que Isso. esperar de você mesmo. Saber Isso é conversar dinâmico. com si mesmo. Agora eu quero trazer... Constante. Está muito O pensamento vai ajudar enriquecedor isso. aqui, esse debate, essa conversa. Está muito enriquecedora. E temos assuntos aqui que poderiam ser aprofundados, mas como temos a limitação de horário, a gente não consegue aprofundar. Por isso que eu vou cortar um pouco esse assunto e quero trazer um outro, também de suma importância, porque estamos no especial Dia da Mulher, e eu queria, na verdade, perguntar a Arthur. Arthur, está existindo um reflexo da sociedade muito danoso sobre os homens, meninos, jovens, não saberem lidarem com a frustração de ouvir um não de uma mulher. E vocês, né, você com seus amigos, tem um papel muito importante em conversar e estruturar melhor essas emoções, porque, claro, tem a terapia, tem várias formas, as pessoas precisam buscar ajuda psicológica, mas a vivência, ela pode ajudar muito. Então, queria que você trouxesse um pouco a sua visão sobre essa frustração que os meninos não conseguem aceitar quando a mulher não quer, quando a menina diz não, e às vezes passa a maltratar a menina porque ela diz não. Às vezes, eu digo assim, maltratar no dia a dia, ou falar mal, né? Expor aquela menina, ou coisas piores, que é o que a gente vem assistindo
por aí nas redes sociais. Você pode falar um pouco sobre isso? Sim, com certeza. Primeiro que eu vou dar um exemplo meu. Eu namoro com Catarine e ela é uma mulher muito exigente. Extremamente exigente. Na verdade, isso... eu tive que mudar bastante o meu eu para conseguir isso. Então, o não... Se adaptar? O não de uma mulher não é um não apenas. É o porquê do não. Por que ela disse não? Pode ser algo raso? Pode. Pode ser algo raso. Ah, que você é feio. Ah, que não sei o quê. Pode ser algo raso, mas também pode ser algo que ela percebeu que ela deu esse não. Então, você pode ser desleixado. Você pode então, tchau. falar besteira. Você pode feder. Você pode ser várias coisas. Ela pode te ajudar. Se você tiver maturidade, você vai procurar saber o porquê do não. E talvez seja bom pra você se desenvolver. Ou você pode assumir a postura de dizer... ela me disse que não. Ou então, ela que você perdeu. Que não presta. Ela que perdeu. Perdeu. Esse é o porquê. A mulher perde. Sai daí. Esse é o porquê também, algo que a Lina fala de vez em quando, sobre a comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende. E tem muito a ver com o porquê. Certo? É a comunicação. É o que o outro entende, mas o porquê. Muito legal isso aí. E outra, às vezes... Como eu me comuniquei? Por que ele entendeu dessa... né? Por que a mulher me disse não? Ela entende... O que eu tô comunicando pra ela? E outra... Que ela concluiu isso sobre mim? Às vezes não é. Ou interpretou de uma forma diferente. Exato. Você ouvir esse porquê desse não, né? Desse não dela, até te ajuda a admirar mais ela. Porque às vezes o motivo dela é bem assim, sabe? Tipo assim... Às vezes foi algo rápido. Aí você fala com ela. Aí ela fala, é porque eu quero que as coisas sejam certas, porque eu quero que tenha um tempo, porque eu quero ser sua amiga, eu quero te conhecer mais. Aí você fica, poxa... É só isso? Aí você fica, sabe? Não é nada sobre mim, é sobre o momento ou sobre o contexto, né? O homem precisa começar a lidar mais com as suas emoções. Eu queria que a psicóloga trouxesse isso, porque o homem não poder chorar, o homem ter que eu raramente vi meu pai chorando. Eu só vi uma vez, na verdade, meu pai chorar, que foi quando eu disse que eu queria ir embora, não queria mais morar com ele. Foi a única vez que eu vi meu pai chorar. Chorar, sentado num sofá, chorando aos prantos, com a toalhinha na mão. Também canceriana é meio dramático, né? Essa toalhinha na mão aí. E a gente percebe que a babá do meu filho, né? Que foi babá do meu filho, ela falava pro meu filho, vai chorar, Você é um homem ou é um bago de jaca? Então a gente percebe essa repetição de padrão que destrói a cabeça do menino, do homem, e ele não pode falar sobre as emoções dele, então ele vai fazer o quê com as emoções dele? E eu acredito que justamente essa questão que você trouxe em relação à frustração masculina, que leva ao ato de agressividade, tenha a ver com essa cultura que é conservada, que é repassada, que é transmitida. Então, o homem, ele... Com o sentimento do poder que ele aprendeu, né? Então, ao ouvir o não, ele entende aquilo como uma rejeição ou invalidação da própria masculinidade. Mas, por não desenvolver tanto a sensibilidade, não consegue compreender que a mulher, ela se justifica, ela se posiciona, ela toma uma decisão porque ela tem os motivos dela. Então, entender que cada um tem os seus motivos e saber respeitar, mesmo que eu queira, mas eu só posso querer, o meu querer vai até onde eu possa atuar aquilo que eu quero, posso exercer aquilo que eu quero. Então, esse pensamento vem o quê? A frustração de que estou sendo rejeitado, a minha masculinidade está sendo ferida. Como assim? Como me rejeitar? Como não me querer mais? Como que eu, um homem assim, que tem isso ou que sabe muito, lhe oferece enfim, isso, que lhe oferece mil coisas, está sendo rejeitado. Está sendo rejeitado. A questão não é o sentimento de rejeição é que o homem tem, que leva a essa frustração porque ele não está conseguindo realizar aquilo que ele quer. Então, ele leva a atitudes. Agora, a atitude agressiva... A reação é da pessoa. É sua responsabilidade. Esse pensamento de rejeição e esse pensamento que, no caso, esse pensamento distorcido que traz essa rejeição atinge tanto homem quanto mulher. Porque tem mulher que começa a pensar assim, poxa, eu não posso rejeitar ele. Eu tenho que fazer do jeito que ele quer.
Sim. E outra, ele tá falando que ele, às vezes o homem, porque também tem aqueles que usam justamente disso pra manipular. Olha, mas eu vou te dar muito. Olha, mas eu sou muito. Como é que você tá me rejeitando? Aí o que acontece? Ela se sente ofendida. Poxa, eu não posso te rejeitar. Eu não posso te rejeitar, porque se eu te rejeitar, eu vou estar perdendo. Eu vou estar perdendo, vou estar sendo Isso, eu burra. vou estar te... Isso, eu vou Aí vem a tá... própria amiga e fala, você é louca. Eu já ouvi isso, Verdade, amiga, você é né? louca. Inteligente. Isso. É Você assim. arrepende? Eu tenho uma amiga que até hoje me pergunta se eu não me arrependi de ter acabado o meu noivado quando eu tinha 20 anos, que eu fui noiva aos 20 anos com um gaúcho. Que era assim, me colocava, me dava... No pedestal. Me colocava no pedestal. Foi quem me ensinou a usar um perfume importado, quem me ensinou, quem Mas me deu ser presentes. colocada no pedestal é bom. É. Mas quando você se coloca no pedestal É melhor bem melhor, é ainda, libertador. é. Eu tive meus motivos, me separei. E até hoje eu tenho amigas que falam, ele me chamava de Pititinha. Pititinha, Pititinha. E aí as minhas amigas chamavam ele de Pititinho. Era uma brincadeira, ele ia pra faculdade assistir aula comigo. E elas falam assim, você não se arrependeu de ter largado o Pititinho? Assim, gente, eu sou outra mulher, eu sou outra pessoa. Eu nunca nem penso sobre isso, porque não tem nada a ver. Sabe? E por que isso? Porque a outra mulher sempre comparando e achando, e no lugar de machismo, no lugar de você tá perdendo. Com uma visão... E Você ela não não pode- consegue ver o seu lado. Ela não se coloca no seu lugar, não. Sou eu no seu lugar. Eu no seu lugar, eu faria. Não é você no seu lugar. Então, eu não ligo, não sei o que você pensou, não sei o que você sentiu. Mas por que você largou? Entendeu? Eu tô achando que todas elas pegariam ele, né? Como se houvesse um padrão universal e que, de fato, é real para que todas queiram aquilo, né? Porque nós fomos ensinadas, mulheres, a estarem com o homem que provê, ao homem que está ali à frente e que oferece tudo. Mas falando sobre provisão, né? Não se trata somente de uma provisão financeira, de uma provisão econômica que um homem proporciona para uma mulher. A gente quer muito mais. A mulher A gente quer merece muito sim, mais. um homem provedor, aquele que provê o tempo, aquele que provê a atenção, O aquele carinho, que provê o carinho, a sensibilidade, a escuta. presença, a compreensão. E isso meu a irmão. sensibilidade. É muito amplo, mas... porque as muitos pessoas veem homens só é o dizem. prover financeiro, né? Isso. Acha que presta pra isso. Já Quando o homem diz assim, eu sou provedor, eu entendo que para ele é como se fosse prover o alimento, prover a pagando as casa, estou contas. pagando as contas. Mas a condição de ser provedor vai muito além disso. Aí uma mulher que se contenta com a provisão apenas do que Financeira. supre financeiramente, ela vai viver e vai suprimir as emoções, os desejos dela, o próprio eu. Mas quando ela entende que a provisão é muito além do que uma provisão de algo substancial, que é a provisão do tempo, da atenção, da compreensão, do companheirismo, isso faz com que muitas mulheres não aceitem estar naquele posicionamento, naquele lugar. E o que é que acontece? A frustração. Aí, como O você homem se vê... sente fracassado. Então, a provisão premium, ela é completa. Exatamente. Aí, Agora é isso. Aí você vê como tem a diferença de visões e de lados. Ao mesmo tempo que isso acaba deixando a mulher carente porque ela não tem aquela provisão, por exemplo, o seu marido só prove financeiramente, entendeu? Ainda tem o lado dele que ele vai começar a... Como é o nome? Quando você fica... Ai, como é o nome? Ansioso. Psicóloga. Ansioso. Não, gente, quando você se cobra. O homem, Autocobrança. quando ele não consegue, ele se cobra. Poxa, eu só preciso dar isso. Eu preciso dar financeiro. Se eu não tô conseguindo trabalho, se eu não tô conseguindo render o trabalho, meu Deus, que eu não tô conseguindo começar. Aí ele ainda dá ainda menos do que ela realmente queria que ele desse, só que ele se sente mal achando que o que ele tinha que dar era Na o verdade, financeiro. era só o financeiro. Isso. E reduz todo aquele que é tão importante. Porque ele tem aquela visão direta para aquilo, Porque ele específica foi pela provisão. educado, assim, Exato. cabe a nós, ainda como tem isso que ele sociedade. sofreu Pois é, gente. aprendendo isso. A mulher hoje, a mulher de hoje busca companhia, busca um homem que esteja com ela. Presença. Presença. Não basta você ouvir com o ouvido, eu dizia pro meu Não, ex-marido, não é falava pagar assim, a conta, eu não. tô ouvindo, ele falava, ouve com os ouvidos. Não, você tem que ouvir com o corpo inteiro. Isso. Você Não tem é que ouvir só. com o seu Aí que vem corpo aquele, inteiro. Relacionamento não é Fala, você tem que ouvir com o a olho. subsistência. E uma coisa que eu ensino nos meus treinamentos de comunicação, quando você Com a boca, quer às mostrar vezes. pro outro que o outro é importante para você, você se vira para ele,
você vira o seu corpo para ele. E aí é um exemplo que eu sempre falo em palestras, que é assim, você está sentado. Olha só, se eu estou conversando com com Catarine, mas meu corpo está voltado para Kildare, eu posso até verdadeiramente estar interessada no que ela está falando. Mas o que eu estou comunicando... A expressão corporal diz outra coisa. Que eu estou interessada é nele. Então, não, gente, mas é verdade, eu estou interessada, eu sei, eu acredito em você, mas a comunicação não é o que você Aí diz, vem é o que o outro entende. Exato. Então, aprenda, se conheça e aprenda. Então, você está paquerando, você quer mostrar, ou o seu cliente, você quer mostrar para ele que ele é importante, você coloca o seu joelho e os seus cotovelos, não é isso aqui, mas de uma forma que fique direcionada para ele. É uma dica que eu dou. Então, porque às vezes você tá... Interessante. Isso aqui também, que é um mito. Quem tá de braços cruzados não tá interessado. Não, gente. Não significa isso. Mas no inconsciente coletivo significa, comunica isso. Um corpo. Então, se você quer mostrar que você tá interessado... Às vezes você tá com frio, você quer só... Às vezes você só tá querendo Ou ficar então assim. É a sua forma de expressão no corpo, para que você possa se concentrar. Se concentrar, tem gente no que para que se o outro está concentrar faz isso falando. aqui. Mas treine não fazer. Porque o inconsciente coletivo percebe um fechamento ou um não interesse. Olha o seu cotovelo para onde é que tá. Tá para os lados. Então, são sinais paralinguísticos, né? Que comunicam. Inclusive, um corpo inconsciente entende outro. Por quê? Você tá virada pra ele, mas olha pra mim. Pronto. Eu tenho vergonha de quando tem muita gente me olhando, eu tô em público, eu tenho que falar em público. Aí você tá virada pra ele e tá olhando pra mim pra falar comigo. Quando você tá completamente virada pra mim, eu fico muito mais nervosa. Muito mais nervosa. Eu tô entendendo. Eu tô entendendo sem entender, porque eu não parei e pensei assim, ela tá com a atenção toda em mim. Mas o meu corpo já entendeu. E eu já fico, ela tá virada pra mim. Por isso que também a gente tem, por isso que a gente também tem um truque na comunicação, que é de vez em quando desviar o olhar. Isso eu aprendi no quartel, até que um cabo disse pra mim assim: a senhora parece uma bruxa, fica me olhando dentro do meu olho. Aí ele é meu amigo, ele se tornou meu amigo. Hoje ele é policial Poxa, ele faz várias missões assim especiais, operacionais, e ele se tornou meu amigo, e ele não sabe o quanto que ele me ajudou quando ele me disse isso, porque parece que eu quero entrar na sua alma quando eu tô conversando. Eu sou tão... É bom, mas nem todo mundo se sente confortável. Então, é o que ela trouxe. Você tem que buscar um equilíbrio. Então, de vez em quando você não olha... Você pode olhar para cima, pensativa, ou você pode, é verdade, entendi. Ou você pode mudar também o seu jogo corporal, porque sim, tem pessoas que se sentem pressionadas, porque você está dando toda a atenção para ela. Então você tem que saber, preciso fazer tudo entender certo. De gente. Você tem que entender de gente, né? E para isso precisa sensibilidade. Entender de si também. Porque você entende o outro quando você se entende. Cada vez mais. Como é que você vai compreender um sentimento se você não já passou por ele? Fica muito mais difícil. Muito mais difícil. Você consegue entender a vergonha quando um dia você passou por isso. Quando um dia você foi envergonhada. Eu quero trazer um caso que a gente estava conversando aqui para reflexão de todos sobre como foi criada a fralda. A fralda que hoje eu uso no meu filho à noite, porque ele já desfraldou. E nós ficamos aqui estudando isso, impressionadas com essa... E o destaque porque foi uma mulher, né? Que foi uma mulher, né? E isso chama mais atenção ainda. Um dia não vai chamar tanta atenção ter sido uma mulher. Vai ser algo mais... natural. E quem vai construir esse terreno da naturalidade é Catarine e Arthur. Não é só Catarine. É Catarine e Arthur. Reforço essa mensagem. Isso, reforça essa mensagem, porque vocês é que vão construir o espaço de que, óbvio que ela pode. Você duvidou que ela poderia? Né? Em 1946, no pós-guerra, uma mulher chamada Marion Donovan, uma libriana, detalhe, imersa naquela dor de ter que dar conta da casa e ter que dar conta dos filhos, ela criou uma solução para não ter que ficar lavando tanta fralda, gente. E ela pegou a cortina do banheiro, aquele material um pouco mais rígido, cortou e fez um protótipo de fralda. A partir daí, ela testou, apresentou para vários executivos e riram dela. E chegaram a cogitar se isso fosse realmente importante, por que um homem não criou antes?
a criação dela veio a partir de uma dor. Então, eu digo para todos nós, né? Resolva suas dores, tente dar solução para suas dores de forma criativa, traga soluções diferentes e vá atrás daquilo. Se você acredita, quem precisa acreditar mesmo é você. Vá atrás daquilo. Então, ela foi atrás disso, mesmo não tendo o apoio masculino e de grandes marcas e indústria, ela patenteou sozinha, ela produziu sozinha que eu digo sem o apoio da indústria. E no primeiro dia, na loja... Como é o nome da loja? Que a gente pesquisou, meu Deus. Uma loja americana. Uma loja de departamento. Uma loja de departamento americana. A gente pode botar na legenda, que isso vai virar um corte com certeza. Ela vendeu, em um dia, venderam todas as unidades. A partir daí, o negócio foi crescendo. Ela vendeu o negócio para essa loja de departamento, que eu não estou lembrando agora. Que eu não comprei minha vitamina B12 ainda. Que validou. Então, observem que naquela época teve alguma mulher mais corajosa e que foi lá e fez. Então, hoje, a gente não pode achar que ter medo de crítica, de julgamento. E existe outra importância sem ser a questão do apoio. É o seu futuro. É para você. Ela que ia crescer, o que ela estava criando ia ajudar diversas mulheres. Se ela fosse olhar só para a questão do apoio, ela ia fazer o quê? Olha, até hoje a gente usa fralda. Então, isso no geral, com qualquer mulher, qualquer coisa. Isso. E custa quanto? Por que você sabe o preço de uma fralda, louco? Tô entendendo, não. Porque eu fui no mercado com minha mãe. E aí, a gente foi fazer umas compras lá e tudo. Passamos pela seção, né, de fralda, de tudo, porque a gente vai passando por todos. Eu olhei assim pra baixo. Fralda 125, 130 pacote desse tamanho, assim. Eu olhei pra minha mãe e falei, minha mãe, R$130 uma fralda? Ela, fique sabendo bem disso, viu? Fique bem sabendo disso. Aí eu, não, tudo bem. Gente, olha, a gente tá chegando ao nosso final. Mas antes de qualquer coisa, gente, foi muito legal. Eu queria trazer uma observação aqui. Nós estamos na edição especial do Dia das Mulheres e falamos muito sobre mulher, homem e relacionamento. E eu queria deixar aqui algo para se refletir, porque às vezes as pessoas fazem relacionamento, você junta um homem e uma mulher e cada um vai viver sua vida, porém próximos, certo? E muitas das vezes existe muita individualidade entre essas partes. Eu quero dizer o seguinte, relacionamento não é simplesmente estar juntos. É companheirismo, é compartilhamento, tá? Porque assim, eu costumo dizer o seguinte, eu amadureci como homem a partir dos 28 anos. Eu ainda estava no primeiro casamento, certo? Mas quando eu casei, eu tinha comigo aquela coisa assim, casamento é para a vida toda, independente do que aconteça. Mas a gente não pode simplesmente viver uma relação só porque religião ou uma coisa ou outra te obriga a estar ali quando não existe uma sintonia entre as partes. Sim. Então, assim, eu quero dizer o seguinte, relacionamento é companheirismo, é compartilhamento. Não adianta você estar num relacionamento onde não existe essa coisa da sensibilidade de um apoiar o outro, porque relacionamento é um trabalho de equipe. Isso. Não adianta você buscar outro caminho, porque não vai dar certo. E, infelizmente, o primeiro casamento não deu certo, depois de 17 anos, e ainda já na reta final, eu já estava em vias de fato de separação. Aí eu chamei para reflexão. A relação está faltando isso, 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 isso e isso. Aí a pessoa olha para mim e diz assim, e só eu que tenho que mudar? É só que tenho que mudar? E aí eu estava me relacionando com a outra pessoa e a minha ex-esposa diz assim, não, seja feliz, siga seu caminho. Você falou que você estava com outra pessoa, eu conheci outra pessoa. É bom explicar, nós também é bom explicar que não é que você estava com outra pessoa. Não, eu estava na fase de separação. Você já tinha... Já. É bom explicar Misericórdia. isso. Misericórdia. Estava na fase de separação, certo? Mas como eu sempre tive comigo, que família é para a vida toda, eu chamei para uma conversa. Para uma última chance. Tá faltando isso, isso e isso.
certo? E aí a pessoa estava vivendo um momento, certo, de ilusão, digamos assim, com amigas, amigos e tal. E aí simplesmente disse, fique com ela, siga seu caminho. E tem muito homem que é orgulhoso, e eu sou um desses. Quando falou, siga seu caminho, já era, já foi embora. Então, assim, volto a dizer, relacionamento é companheirismo, certo? É compartilhamento, é um trabalho de equipe, e se não trabalhar junto em prol de um mesmo objetivo, não vai dar certo. É isso mesmo? É entrega. isso. É dupla. É entrega, é doação. Essa coisa da dupla, gente, você pode estar sozinho e aí você vai estar sozinho. Olha só que coisa. Você vai fazer tudo sozinho, que é hoje o que eu tô, né? Eu estou hoje sozinha. Então, eu não conto com ninguém em casa para ajudar em nada, né? Com meu filho, com nada. Eu estou sozinha. Você pode estar com alguém, mas estar sozinho e ainda pior. Ainda tem a pessoa para segurar. E com alguém que está gerando conflitos. Porque uma coisa é você estar sozinha, outra coisa é você estar com alguém do lado que você está sozinha e ainda tem que ficar batendo boca com essa pessoa. E você sente que não tem apoio. E você sente que não tem apoio de ambas as partes. Eu estou falando aqui tanto do homem, compreensão mútua. Porque eu aprendi com Maribel, que é minha mentora, assim... Fui pra montanha com ela. Muito querida, né? Maribel Barreto. Fui pra montanha com ela. Sim. Estudei, meditei com ela. Passei 5 dias na montanha, meditando, comendo pouquíssimo. Mas sobrevivi. E aprendi muito com ela também sobre isso. Você precisa estar casado, se relacionando com um homem, ou com uma mulher, que você possa chamar de amiga. Ou de amigo. Ele precisa ser seu amigo. O que o amigo faz? Aqui a gente está na rede GAC, Grupo Amigos do Comércio. O que um amigo faz? Apoia, ajuda, levanta o outro, fala a verdade, não fica de falsidade. Então, deixa eu te falar uma coisa, você está com bafo. Se o seu amigo não puder lhe dizer que você está com bafo, quem é que vai lhe dizer? O inimigo? É íntimo, não. O inimigo aqui não é. Então... O inimigo vai falar para todo mundo, não para você. O inimigo vai falar para todo mundo, mas para você. Então... o amigo, a amizade, gente, ela é a base. Ela é a base. Ela é a base. Por isso que a construção de relacionamentos amorosos, quando vem a amizade primeiro, isso se sustenta. Porque a questão da sexualidade... A base do relacionamento é a amizade. É a amizade, porque a sexualidade... pode dar errado, né? Mas você vai ajustando. Mas é com a amizade que vai sustentar para o resto da vida. É verdade. E você tem também a terceira opção, que é estar num relacionamento de amizade. Que aí você vai ser mais forte. Quando você tem uma pessoa do seu lado, você está casada, você está namorando, seja o que for, que seja para fortalecer os dois, para ser mais fácil para os dois. Vamos trazer um exemplo do Big Brother. Quem tem um amigo, quem tem um namorado ou um par, que é parceiro, consegue vencer mais, ter mais tempo no programa. E aquilo é um reflexo da vida real. Então... ou você está sozinho e você pode estar até sozinho, vencendo mais do que estando junto com a pessoa errada. Aí a gente traz aí a questão da amizade feminina. Como é importante, né? Porque a mulher, ela vive e ela vivencia todo esse universo feminino que faz parte, tem o nosso cotidiano, e consegue, assim, entender a outra. E o quanto é necessário se abrir para a empatia. Quando entra no campo da competitividade, isso é um sinal de baixa autoconfiança. Uma mulher isso que... é tão difícil. Não gente, isso é tão difícil. Hoje em dia, a amizade entre as mulheres. E eu reforço, vamos trabalhar a autoconfiança, gente. Tem como trabalhar isso na prática, fortalecer na prática. Nós não estamos aqui para competir. O seu lugar no sol está garantido. Está garantido, ele foi feito para você, porque existe o seu jeito é único. E existe algo que só você vai fazer, que só você vai fazer desse jeito. Quando você sente a amizade feminina, a presença da amizade feminina, você se torna mais compreendida, mais fortalecida. Isso ajuda. Então, assim, trago especificamente a amizade feminina, porque a gente está falando sobre o Dia da Mulher, e que as próprias mulheres possam
trazer esse tema que já foi discutido aí, falando sobre sororidade e outras coisas mais. E vamos trazer isso para a presença, vamos trazer isso para a nossa... Vamos praticar isso. isso. Eu queria fazer o último assunto só, dá tempo, será? Do Bridgerton. Vamos lá. Bridgerton. Eu assisti rapidão, que tem que acabar aqui agora. Eu assisti a primeira parte, eu acho que todas as temporadas, não lembro, agora acho que tá na moda de novo, Bridgerton, né? Tá na moda de novo. E uma coisa me chamou muito a atenção, gostaria de trazer aqui para os dois trazerem os jovens da mesa trazerem a ideia deles. A mulher, por muitos anos, ela tinha uma missão, a missão de casar com o melhor partido. E isso trouxe uma competitividade muito grande feminina, porque eu quero o melhor partido é esse. Se é esse, é meu, é seu. Então, isso gera um quê? Uma competitividade. Tem também os casos que eu vi na série, que reflete, das mulheres que não querem isso, que querem trabalhar, ou que querem outras coisas. E além dessa questão delas competirem pelo melhor, esse melhor, às vezes, nem é o melhor. Porque, como meu pai falou sobre a questão de você ter amizade, você ter companheirismo, muitas iam lá, ficavam com o cara o melhor, mas o cara destratava elas, ou elas nem batiam, nem combinavam com ele. Mas por pressão da sociedade. Isso. Pressão da sociedade, pressão dos... porque em Bridgerton você vê como as mães ficam. Não, você precisa ir, porque isso aqui é o melhor. Inclusive... Sofrimento que causou para tantas mulheres. Daí que veio o casamento arranjado. Normalmente, antigamente meninas de 15 anos namoravam com homens de 50 anos, porque para os pais era o melhor pra menina, dava a vida melhor. Até então, pros reinos, culturalmente, economicamente, naquela época, poderia se pensar nessa verdade, né? Você trouxe perfeitamente essa questão das escolhas serem com base num momento cultural, econômico, poderia, né? Que os pais, eles estavam preocupados com o quê? Com a questão da provisão financeira, da subsistência. E como a mulher não tinha para onde correr, ela não tinha como trabalhar. Ela poderia, mas era uma luta árdua. Na série de Maria Madalena, que eu assisti toda, sou encantada. Maria Madalena, pela série, né? Quem sou eu para falar aqui da Bíblia? Porque eu não... Nem batizada eu sou, mas eu leio a Bíblia, viu, gente? Maria Madalena, ela estudou, o pai dela ensinou a ler. Ela sabia ler, mas ela escondia isso, porque a mulher não podia saber ler. E a mulher também não podia viajar, transitar, sem estar acompanhada por um homem. Ela precisava estar com o pai, ou com o marido, ou com o irmão, com alguém. E a Maria Madalena, ela se destacou e ela teve um papel importante no cristianismo, a gente acredita nisso, que ela teve um papel importante ao lado de Jesus Cristo. Né? Então, se você for analisar, que mulher corajosa naquela época, ela já conseguia enfrentar, e o pai dela teve essa importância. Chega, me arrepiei aqui na cabeça, todo esse lado aqui. O pai dela foi que deu essa oportunidade para ela, sabe? Então, reforça mais ainda de que a gente tem que estar juntos, que a gente não é pra gente estar separado. Porque ele acreditava que ela podia. Então, ele acreditava nela. Ele acreditava. Então, ela tinha esse apoio do próprio pai para ela conseguir crescer por uma figura masculina que naquela época era muito mais difícil. Então... Esse apoio é muito importante. E lembrando que no dia 8 de março... Você arrasou! Nós estaremos juntas. Estaremos juntas criando uma experiência, a princípio feminina. Depois a gente vai abrir aí e trazer para os homens também. Uma experiência feminina para falar sobre esses assuntos e depois de elaborar essas emoções, a gente colocar no papel as nossas intenções para o ano de 2026, tá? Porque intenções são diferentes de objetivos. Sim. Para você transformar uma intenção ou um sonho em um objetivo, você tem um método. Então, a gente vai trabalhar esse método, que é de você ter suas metas com prazos definidos, que também não precisa ser nada rígido, mas a gente precisa ter pelo menos uma noção. Mas para organizar, para poder direcionar, ter clareza sobre aquilo. Sobre o que a gente quer em 2026, tá, gente? E a gente vai... E se você quiser, ainda tem vaga. Se você quiser se inscrever, ainda tem vaga no link da bio, do perfil Postura de Dona. Não sei se está no link da sua bio também. Está. Tá no link da sua bio? Está. É a 10ª edição do Postura Enriquecedora. É uma experiência bem intimista, tá? Muito acolhedora. Observe que quem vai conduzir toda essa parte das emoções é a nossa Josiane Vasconcelos, psicóloga, filósofa incrível. Então, vocês estão convidadas. E os homens...
Esperem a próxima oportunidade. Vamos juntar em homens e mulheres. E é interessante, sim, né? Veio até essa ideia de compartilhar para que os homens também conheçam um pouco do universo feminino. O que a gente passa, o que a gente sente. Da subjetividade feminina. Existe sempre essa coisa. Os homens são mais objetivos, eles são mais práticos, porque eles precisavam prover. Então, é aquele instinto da caça, da provisão em relação à subsistência. Enquanto isso, a mulher ficava observando o que é que estava nas entrelinhas, o que é que precisava de prestar atenção aos filhos e tudo. Mas, veja, nesse momento que a gente traz assim, referências sobre várias gerações, nós queremos falar não que como uma crise, como se as pessoas que viveram atrás elas não tivessem tanta importância. Ao contrário, muito importante. Nós somos hoje quem somos porque houve esse processo, porque houve essa construção. Porque um dia nós tivemos uma avó, porque um dia eu escutei, por exemplo, da minha mãe, quando ela me disse assim, seu marido são seus livros. Essa foi a forma de me incentivar cada vez mais a buscar a leitura, conhecimento, porque isso amplia uma consciência. E uma consciência ampliada, você enxerga a vida com mais clareza, você consegue identificar o seu objetivo e as suas intenções. Que lindo. Eu parei na frase, seu marido são seus livros, não consegui ouvir mais nada. Então, nesse dia 8 de março, volta aqui o nosso domingo, 8 de março, nós estamos aqui, Lina e eu, convidando as mulheres a participarem nesse momento. É um momento nosso, é um momento de celebrar, é um momento de fazer contato com as nossas experiências, com as nossas vivências, e assim entender o que é que a gente quer. Quais são as nossas intenções? O que eu quero nutrir? O que eu não quero? Exato. Ter pelo menos clareza. O que eu quero deixar para lá? O que vale a pena? Então, eu acredito que esse será um grande momento. Será o melhor dia da mulher de nossas vidas. Sim, sim. Não se ampare, né? Só naquela coisa do orar e pedir a Deus que dê um rumo para a sua vida. Eu digo o seguinte, eu aprendi o seguinte. Deus não gosta dos covardes, não. Certo? Deus olha para o filho amado, certo? E espera a sua atitude. Aí fica só aquelas pessoas se lamentando, se vitimizando e jogando tudo nas costas de Deus. E Deus assim, certo? Meu Deus do céu. Já entreguei tudo. Já dei tudo, dei todas as habilidades. Já dei autoridade. E você tá aí. Exatamente. E aí, estamos encerrando? Eu gostaria só que Catarine falasse algo para finalizar e o Arthur também, para poder a gente... Depois Josiane, depois você... Ela já falou agora aqui. Já. Vamos lá. Não sei o que falar, gente. Fala sobre a sua experiência, o que você sentiu aqui. Eu amei. Eu acho que esse foi... Não sei se foi só porque eu tava falando, mas foi um dos podcasts que eu mais achei, assim, sabe? Que trouxe, porque foi sobre a vida, né? Então eu gostei muito, muito, muito. Foi o que eu mais gostei também. Se é isso que você tá precisando de um apoio moral para falar isso, foi o que eu mais gostei e eu falo sim. Obrigada. Então, assim, eu gostei tem alguma coisa muito. a falar, Arthur? E vimos que todos os temas estão no universo feminino. Ser infinito que somos. E a filosofia. E a filosofia. Eu amo filosofia. E aí, Arthur, sua primeira participação, Arthur, Não conosco no especial Dia da Mulher, Arthur! Oh, meu Deus. Inclusive, isso me trouxe aqui uma ideia do quadro que a gente está buscando criar com o podcast para os jovens. Trazer os dois para Sim, claro, que vamos juntar, vamos trazê-los sim. Quem vai fazer a produção, eu não sei. Mas a gente vai... eu boto Mas você vai estar aqui na mesa, amor. Mesmo. Entendeu? Deixa ele falar pra gente finalizar. E eu coloco esse projeto aí à disposição de escolas, clínicas de psicologia, tudo ligado aos jovens que queiram estar contribuindo com esse quadro, patrocinando, trazendo a sua marca para esse projeto. Eu acho que é bem interessante porque é algo novo para lidar com jovens de uma forma diferente. Não, como a Catarina falou, esses podcasts só faz bobagem. A gente está aqui tentando trazer jovens que pensem, tá? E que seja também um reflexo para pais e mães, né? Que possam estar também sociedade de maneira isso. geral, né? Sociedade. Agentes transformadores. Arthur, é contigo pra gente finalizar. Realmente, esse aqui, assim, houveram muitos podcasts bons aqui, mas esse aqui pra mim foi o melhor.
Foi o melhor até Nem o é porque momento. foi sua primeira vez Não participando, não é não. Antes eu já tava falando que tava muito bom, podcast maravilhoso aqui, até porque eu também Enriquecedor, participei né? muito. Demais. Muito bom mesmo, muito bom. Vocês estarão aqui em outros projetos, tá? Quero dizer aqui, em nome de toda a audiência, que com certeza a participação de vocês enriqueceu muito. A gente precisa de vocês falando, porque vocês estão falando algo bom. Vocês estão trazendo coisas boas. E hoje, se a internet está democratizando, que a gente chegando também para falar as coisas boas. Não pode ser só coisas ruins, não é? A gente tem que Usar tem que nossos somar não só para jovem, mas também para toda a sociedade. toda a população, realmente. E Pra isso mim, aqui, com certeza. Isso não é pra todo mundo. como pra Kátia foi uma surpresa dela participar comigo também. Mais ainda. que eu Foi um não sabia, presente, não é? Um presente? Mas foi muito bom. Foi Muito maravilhoso, obrigada, muito obrigada. Você? Eu tô realmente encantada e muito grata a Deus e toda a espiritualidade pela oportunidade que começou por meio de Juliana Aragão, que eu tenho que agradecer, que é uma mulher que minha cliente e com forte autoconfiança, porque ela me trouxe aqui para você e a partir dela, de uma mulher forte de autoconfiança, eu tive essa oportunidade de te conhecer e de estar aqui hoje vivendo e experienciando esse momento inesquecível. Obrigada por vocês estarem aqui. Maravilha. Para quem está nos assistindo, eu quero passar para vocês aqui o nosso endereço eletrônico, né, nosso site, www.redgacpodcast.com.br. Através desse portal, nós estamos formatando, mas é através desse portal que você vai poder agendar a sua entrevista, tá? E também aquelas empresas que queiram estar fazendo parte desse crescimento, desse projeto, lá também você vai ver a parte de patrocínio, tá? Então, mais uma vez, eu agradeço a presença de todos. A nossa psicóloga que está aqui sempre dando esse apoio para a gente, tá? Eu que agradecer agradeço. aos jovens que aqui estão, a minha parceira Nina Pesser. E daqui a pouquinho vamos entrar com o segundo bloco. Não saiam daí, hein? Um grande abraço a todos e até a próxima. Eu adoro dar tchau.